Ansiedade. As pessoas perguntam para mim: Dave, ser ansioso é falta de fé? Depressão é falta de Deus? E às vezes a gente fica num beco sem saída, porque se exige uma resposta preparada sobre isso. E se você vai para um lado, você exclui o outro, sabe? Se você diz não, depressão não é espiritual. Mas existem depressões que são espirituais. E se você dizer, olha, ansiedade é falta de fé, mas existe ansiedade que é uma patologia também. Existe crise, existem sintomas. Um coração ansioso, ele fica apertado, o coração acelera, a gente não consegue dormir, a gente fica angustiado, a gente acelera o pensamento. E quando a gente vê, a gente está dentro de uma crise que a gente não sabe como sair. Ansiedade nada mais é que uma reação de te dar energia para poder reagir, mas que surge num contexto que você acha que não deveria surgir. A ansiedade, ela pode surgir na gente de duas vias diferentes. Ela pode surgir pelo pensamento, ou pode surgir diretamente no corpo. A ansiedade está aumentando muito nos nossos dias. E ela aumenta não só por conta de pandemia, mas por conta de celular, notificação. Então, antes de qualquer técnica, já saiba, deixar o celular com notificação para tudo, mexer com várias coisas ao mesmo tempo, vai fazer você ficar mais ansioso. O nosso cérebro não foi projetado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não foi. E o pior é o seguinte: a ansiedade, em geral, só estuda quem? Quem é formado em psicologia. Mas tem muita gente que vai no dentista e sofre de ansiedade. Tem muita gente que tem dor crônica e a dor crônica piora com a ansiedade. Então a ansiedade acaba sendo uma comorbidade que vai estar junto de vários outros problemas. As pessoas estão cada vez mais aceleradas. Nunca as pessoas passaram tanto tempo conectadas a devices, equipamentos eletrônicos. Isso sem dúvida nenhuma aumenta o nível de ansiedade. As pessoas começam a ficar muito aceleradas por não conseguir desacelerar e olhar para dentro. Porque estatisticamente a gente tem 4 horas por dia que nós gastamos. Essas 4 horas, as 4 horas que nós temos para poder construir relacionamentos, fazer projetos paralelos fora do trabalho que a gente já tem. E essas 4 horas são as 4 horas de ouro. Essas 4 horas elas eram usadas para relacionamento, para coisas pessoais. E desde o lançamento do primeiro iPhone, essas horas elas têm diminuído, têm sido comidas essas 4 horas com redes sociais. As pessoas estão cada vez mais conectadas. E dessa forma as pessoas estão cada vez mais aceleradas. E estando aceleradas, as pessoas elas não conseguem parar para poder perceber o que está acontecendo ao seu redor. E sim, as pessoas ficam mais aceleradas e ficam mais ansiosas. Só que existem muitos outros elementos, e as pessoas, por não saberem explicar, elas acabam atribuindo tudo à ansiedade. Sabe aquela angústia que nós temos, que você não sabe de onde veio, por que veio? Não chegou a se formar um pensamento dialético, você não compreende, mas o pensamento essencial excitou a emoção e asfixiou o seu prazer de viver. Sabe aquele sentimento de angústia, ou estado depressivo, ou de ansiedade que você tem e não há uma explicação no meio ambiente? É porque o pensamento essencial não chegou a formar pensamentos dialéticos, simbólicos e nem imaginários, antidialéticos, mas chegou a asfixiar o território da sua emoção. Existe um grande senso de realização e propósito dentro da vida da pessoa quando ela consegue começar e terminar coisas. Principalmente se forem coisas grandiosas. Não zerar uma caixa de e-mail ou limpar os WhatsApps que estão pendentes. São coisas pequenas. Acabar de ver a série no Netflix. São coisas pequenas. Mas quando a pessoa consegue começar e fazer alguma coisa, realizar um projeto, né, isso dá senso de propósito para ela e isso reduz a ansiedade. Agora a pessoa passa boa parte do tempo dela rodando redes sociais. E isso impede com que o tempo livre dela, em vez de ser para realizar projetos grandiosos, acaba sendo comido com as redes sociais. E aí nisso ela acaba se comparando com outras pessoas dentro das redes sociais, porque ela vê só a versão editada da vida das pessoas, só o melhor que a vida das pessoas tem.
E isso faz com que ela não realize o que ela precisa realizar, e não realizando, ela se compara com as outras pessoas, e aí ela começa a se perguntar: o que eu fiz essa semana? O que eu fiz esse mês? E essa resposta não fecha. E aí aumenta o nível de ansiedade, que é essa angústia, que ela não sabe explicar o que é. Um vazio. E a pessoa dá o nome de ansiedade. Não se permita vencer pela ansiedade. A pessoa entender que ela precisa viver realmente o poder do agora. Existem coisas magníficas acontecendo ao redor dela, mas ela não percebe. Ela não consegue perceber mais, talvez, o sorriso da pessoa que a ama, ela não consegue mais sentir o prazer da comida que ela come, ela não consegue ver mais um pôr do sol, porque ela está sempre vivendo no futuro. Isso gera uma extrema ansiedade. A pessoa se concentrar em micro vitórias que ela pode ter todo dia, e não se concentrar só na grande vitória que ela pode ter daqui a um tempo, porque isso, comparando com outras pessoas, pode desmotivá-la. Então, ela precisa ter esse foco no micro, no agora. Qual é a minha pequena vitória, meu small victories de hoje? O que eu posso fazer para vencer hoje? A pequena vitória, o pequeno avanço que eu posso ter hoje. Isso vai ajudar muito. Você está se preocupando, querendo por antecipação resolver um problema que ainda nem sequer se apresentou 100% para você. Ou então você está preocupado porque há um problema que você já tomou conhecimento, mas você não sabe ainda como resolvê-lo. Eu preciso te dizer que, na verdade, a ansiedade não vai te ajudar a resolver o problema, pelo contrário, vai te atrapalhar ainda mais. Então, coloque aos pés de Cristo. Eu sei que não é fácil, eu não estou convidando você para fazer algo que seja simples, como uma receita de bolo. Eu estou dando para você uma postura espiritual, é uma postura, uma decisão de ir a Cristo e dizer: Senhor, eu não aceito essa ansiedade, eu deposito aos teus pés, eu confio que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará, eu confio que o Senhor está tomando conta de mim, que o Senhor me fortalecerá, me ajudará para que eu possa resolver esse problema, porque a ansiedade vai bloquear a sua criatividade, a sua imaginação, mas se você depositar aos pés de Cristo, Ele mesmo vai tomar conta do problema, vai te inspirar, te dar criatividade, imaginação, para que você então resolva o problema, e mais, Ele pode resolver o problema de forma milagrosa, surpreendente, de uma hora para outra. Creia, confie, deposite a tua ansiedade aos pés dele e com certeza você vai caminhar para esse patamar onde você vai poder desfrutar da vitória, porque em Cristo você já é um vencedor e na verdade a Bíblia diz que você é mais que vencedor.